Eu acredito que um dos consoles que mais traz memórias boas para nós gamers do início dos anos 2000 é o PlayStation 2. Mas eu estava pensando esses dias, será que os jogos que eu mais curtia nele, eles eram realmente bons ou é apenas memória afetiva? Bom, para tirar essa dúvida não teve outro jeito, eu selecionei alguns dos meus jogos favoritos da época do PS2 e a gente vai dar uma analisada para ver se eles realmente eram jogos bons e se eles envelheceram bem ou mal. E já vamos começar com um jogo bem conhecido aí da galera, Ben 10 Protector of Earth. É considerado por muitos, inclusive esse que vos fala, o melhor jogo do Ben 10 lançado até hoje. E olha que ele foi lançado em 2007. E tiveram muitos jogos do Ben 10 depois dele. Eu lembro que na época eu já curtia demais o desenho e a possibilidade de um jogo me deixou maluco. E na moral, eu joguei muito esse jogo. Revisitando ele, eu posso afirmar que na realidade, esse jogo é realmente muito bom. O jogo não ficou datado, ou seja, até hoje se você pegar ele pra jogar, você ainda vai curtir, ainda vai se divertir, vai gostar bastante do jogo, eu acredito. Somente a gameplay que pode parecer um pouquinho repetitiva, mas como o jogo não é muito longo, não vai pesar muito não. As habilidades, né, diferentes que cada alien tem, vão trazer o dinamismo pro jogo, faz com que você tenha que escolher qual alien você vai usar pra cada situação. A única coisa que eu preciso reclamar um pouquinho o fato de ter só 5 aliens jogáveis. E a escolha desses 4 aliens, dizer pra vocês, os outros 4 tá até de boa. Agora, esse maluco aqui, no lugar de um besta ou um fantasmático, é vacilo demais. Mas no geral, galera, é um jogo bem tranquilo, sem muita dificuldade no combate, nem puzzles muito complexos. É um beat'em up clássicozinho do PS2. Os combates contra os boss, aí são bem legais na real. Trazem aquele estilo do PS2, um inimigozão gigante, você atacando, derrotando ele aos poucos, quick time events. Os comandos são bem precisos. Rejogar ele me fez lembrar porque eu curtia tanto. Se você já jogou, pode rejogar sem medo que vai continuar sendo uma ótima experiência. E se você nunca jogou esse jogo, vale muito a pena dar uma chancezinha pra ele, tá? Agora, pessoal, vamos falar da Elite, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Provavelmente o jogo que eu mais joguei no PS2. Jogo esse que destruiu muitos analógicos e tem o que eu acredito ser as telas de load mais famosas da história. É incrível como esse jogo continua sendo um dos melhores jogos de luta já feitos. E Dragon Ball teve muitos jogos bons depois dele, teve o Fighter Z, o Kakarot, o Sparking Zero, que também são jogos legais, eu gosto desses jogos, mas até hoje nenhum chegou no nível desse. A gameplay é muito intensa e frenética, toda hora é poder, transformação, teletransporte, fusão, batalha de analógico quando os dois soltam poder ao mesmo tempo. Não só a gameplay em si, mas todo o jogo. A organização do modo história, que cobre desde o Dragon Ball clássico até o GT, incluindo os filmes, é sensacional. Dava pra jogar também o torneio de artes marciais, além do clássico modo duelo, né? Onde era sensacional para você jogar aquele multiplayerzinho local com seus amigos, seus primos, aquela telinha dividida, né? Só não valia pegar uns personagens porque tinha uns personagens meio apelão, tá ligado? O Kid Buu mesmo, eu lembro que era muita apelação. O miserável é um miserável. O Gohan Super Saiyajin 2, quando ele é adolescente, também era muito roubado, velho. O esquema também de poder se transformar ou até fazer uma fusão no meio da batalha deixava as lutas bem imprevisíveis também. Eu lembro que o cara tava lá de boa lutando contra um Vegeta ou contra um Goku tranquilo, do nada o cara virava um Gogeta Super Saiyajin Ultra Mega Power Blaster e a luta ficava difícil pra você, meu amigo. Pra mim, esse é o jogo definitivo de Dragon Ball. Só tinha que remasterizar esse jogo, adicionar os novos personagens e as novas sagas no modo história e pronto, jogo perfeito. Se você nunca jogou essa obra de arte antes, o que eu acho bem difícil atualmente, para de perder tempo e vai-se embora lá quebrar os analógicos. Esse jogo envelheceu extremamente bem. Que jogo, meus amigos. Vamos falar agora de The Simpsons Game. Eu sei que ele pode não ser o mais famoso, a maioria das pessoas aí vai lembrar mais do The Simpsons Hit and Run, mas o The Simpsons Game foi o que eu mais joguei. Nele você joga com a família toda, é um jogo de plataforma que saiu pra um monte de... Saiu pra DS, saiu pra Wii e também saiu, como eu falei pra vocês, pro PS2. Você joga com todos os personagens da família e cada um deles tem suas próprias habilidades especiais, como por exemplo o Homer, que vira uma bola e sai rolando por aí. Tem o Bart, que vira El Barto, que é ele vestido de super-herói, né, fazendo meio que uma paródia aí pro Batman. Esse jogo é muito divertido e ele é cheio de referências, tanto referência aos Simpsons, quanto a games e filmes no geral. Tem até uma questão chamada de clichês de games que você vai vendo durante os jogos, então é meio que como se os personagens soubessem que eles estão dentro de um videogame. Isso é bem legal e cada fase ela traz uma experiência muito única, cada fase é muito diferente da outra. É quase como se cada fase que você jogasse fosse um episódio diferente
realmente da série, como se você estivesse jogando um episódio dos Simpsons. Isso pode parecer bem legal, e realmente até que é. Só que nesse jogo aqui eu tenho que trazer algumas questões que acabaram me incomodando. Todas essas coisas que me incomodaram são relacionadas a gameplay. Primeiramente, eu achei os controles, os personagens bem lentos e imprecisos. É muito fácil você cair porque o personagem não agarrou uma borda que ele deveria agarrar, ou errou a direção de um pulo. O combate é muito travado e no geral é meio que sem graça. Todas as outras mecânicas do jogo são mais legais do que o combate, por exemplo. A coisa que mais me incomodou foi a câmera desse jogo. Ela não é livre, ela se mexe ela é meio travada em uma posição, você pode mexer só um pouquinho. Então tem certos momentos onde eu não conseguia visualizar determinadas áreas do cenário, porque a câmera simplesmente não apontava pra lá, não virava pra lá. E assim, eu entendo que esses problemas podem ser relacionados à época do jogo, mas eu também não posso defender porque tinham outros jogos nessa época que tinham as câmeras perfeitas, por exemplo, e não causavam esse incômodo. Mas no geral, avançar pelas fases utilizando as habilidades de cada um dos personagens e se ajudando é legal, é divertido. O humor e as referências do jogo são realmente excelentes, e a variedade, como cada nível é muito diferente um do outro, torna o jogo bem legal. Combate sem graça e esses problemas com a câmera fazem com que eu acho que o jogo não envelheceu tão bem assim. E eu acredito que é por isso que até hoje a maioria das pessoas falam mais do Simpsons Hit and Run, que é considerado o GTA dos Simpsons. Mas se você nunca jogou, com certeza vale a pena aí o teste. Pode ser que realmente você curta. E por último, galera, vamos falar de Devil May Cry 3. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu achava esse jogo muito legal, mas eu nunca tinha conseguido zerar, porque pra mim na época era um pouquinho difícil. E eu tava certo, até hoje eu considero esse jogo um pouquinho difícil, mas agora dá pra zerar bem mais tranquilo. Eu curto muito a franquia Devil May Cry. Antes de zerar o 3, eu tinha zerado o 4 e o 5. E na moral, esse Devil May Cry 3 é pra mim o que define um hack and slash. Sem dúvida é o melhor representante dessa categoria. O 4 e o 5 podem até trazer gráficos melhores e realmente são jogos muito bons também, mas esse 3 aqui é um absurdo. Começando pela gameplay, aqui você vai utilizar suas duas pistolas e sua espada, além de adquirir novas armas ao longo do jogo, como por exemplo uma guitarra que antes era uma mulher. A gameplay é bem rápida e intensa e envolve saber a hora certa de usar cada equipamento, cada golpe, conseguir esquivar e bloquear no tempo certo do golpe dos inimigos. Além disso tudo, o jogo também tem um sistema de estilo. Estilos são combos, conjuntos de golpes que Dante pode usar, para também você não ficar usando sempre os mesmos golpes repetitivos, o que acontece em outros hack and slash por aí. Esse jogo tem todo um estilo e uma ambientação um pouco sombria, meio gótico. É um jogo com um cenário muito bonito, os gráficos são realmente bons, principalmente se tratando de um jogo de PS2 que foi lançado em 2005, então ele é um jogo à frente do seu tempo, a história te prende, os personagens são extremamente carismáticos, principalmente o Dante, né, que é um dos meus protagonistas favoritos dos games. Sorry, not open for business yet. As boss fights desse jogo são sensacionais, algumas trazem um certo nível de dificuldade sim, mas nada absurdo que você sinta que é impossível passar. E apesar de muita gente falar que Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2 são jogos que envelheceram mal, o 3 eu posso dizer que envelheceu muito bem, um dos melhores hack and slash já lançado e sem dúvida um dos melhores jogos do PS2. Vale muito a pena ser jogado. É incrível como muitos jogos do PS2 não ficam datados. Eu citei apenas alguns aqui, mas tem muitos outros, como God of War 2, que para muitos é o melhor da franquia, Need for Speed, onde alguns dos melhores estão no PS2 também, como Most Wanted e Underground 2, Bully e muitos outros. Logicamente, isso também se deve ao fato de ter tido muitos jogos, então enquanto tem jogos que são excelentes, ainda tem alguns que envelheceram igual lei. Lembrando que eu não levo muito em consideração os gráficos ao dizer que envelheceram mal, porque era outra época, mas eu falo da jogabilidade mesmo, como por exemplo, os jogos de futebol que na época eram muito bons, mas para quem já jogou os de hoje em dia é difícil de voltar. E também tinham aqueles jogos feitos para filmes, né, que saíam sem muito capricho, apenas para acompanhar o lançamento do filme. Então é sempre muito bom ter cuidado quando você vai voltar a jogar os jogos que você curtia muito na sua infância, porque de repente você pode ter uma memória afetiva muito forte e esse jogo nem é tão bom assim. Agora eu queria que vocês botassem nos comentários quais jogos de PS2 vocês acham que envelheceram bem e quais jogos de PS2 vocês acham que envelheceram mal. Qual jogo você joga
joga até hoje e ainda se diverte, que eu vou dar uma lida nos comentários. E me fala também o que é que você acha desses jogos que eu citei. Tem uns joguinhos aí que vale muito a pena você testar se você nunca jogou. E se você gostou do meu conteúdo, pessoal, se inscreve aí no canal e deixa o like, porque me ajuda muito. E dá uma assistida também nos outros vídeos que já saíram no canal, que tem coisa boa aí, tá? E me aguarda aí que vem muito vídeo bom por aí ainda. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto.